renunciar? Renunciar é sacrificar vontades e prazeres em prol de algo melhor. Muitos de nós, não entendendo o que é renunciar, a profundidade, a importância de renunciar, não quer renunciar, porque renunciar, você sacrificar as suas vontades, não é fácil. Não é qualquer pessoa por si própria, por si só, não consegue fazer isso. Não consegue deixar de fazer o que a nossa carne deseja fazer, para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então o verdadeiro evangelho é o evangelho de renúncia. Muitos têm pregado um evangelho de oba-oba, que é muito fácil. É muito fácil o evangelho. É só você frequentar uma igreja, é só você ter uma Bíblia em casa, aberta lá no Salmo 91, que você já vai estar protegido, que você já vai estar salvo, que você já está santificado. E a verdade não é essa, meus amados. A verdade é que para se viver o evangelho genuíno, precisa se renunciar às nossas vontades. E nós sabemos que as nossas vontades, elas são terrenas. As minhas vontades, as suas vontades são carnais, são terrenas. As nossas vontades é praticar as coisas da carne, os desejos da carne. E a vontade de Deus, a vontade do Espírito, é que a gente faça a vontade do Pai. É que nós pratiquemos a palavra e é que nós vivemos uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Uma vida em santidade, uma vida em harmonia com os céus. E esse tem sido o principal desafio dos crentes, o principal desafio da igreja, o principal desafio do povo de Deus, viver em santidade. Porque viver em santidade requer renúncia. Renúncia do meu eu, renúncia das minhas vontades, como eu já falei. Então, amados, o desafio de viver o evangelho, esse é o maior desafio que todo mundo, que toda a humanidade, que toda a igreja, como eu falei, não só a brasileira, eu acredito que a igreja no mundo inteiro tem passado, tem enfrentado esse desafio. Mas eu quero dizer aqui para você que viver o evangelho, você pode dizer, não, mas é difícil viver o evangelho, porque tem muitas pessoas que se acostumam com essa tese de dizer é difícil. Não, verdadeiramente, para nós nos tornarmos um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro cristão que venha viver o verdadeiro evangelho. E o primeiro é que eu preciso conhecer a Jesus e a sua palavra. Nós vimos aquela história de Pedro. E aí nós vemos que Jesus, ele pergunta para os discípulos, quem é que o povo está dizendo que eu sou? Aí eles vão dizer que uns dizem que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era o profeta. Mas aí Jesus, ele não estava preocupado com o que a multidão pensava dele. Jesus estava preocupado em saber o que os discípulos achavam de Jesus, de quem ele era. E aí Jesus pergunta, mas vós, quem dizes que eu sou? Para vocês, o que é que eu sou? E Pedro ele era o mais ousado. Dos 12, Pedro ele era o mais corajoso. E Pedro, talvez os outros também, alguns dos outros também sabiam que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eles ficaram intimidados. Mas Pedro, ele se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E realmente, o Senhor Jesus, ele vai dizer que não foi a carne que revelou aquilo para Pedro, mas que foi o próprio Espírito de Deus que tinha revelado aquilo para Pedro. Então Pedro, ele conhecia quem era Jesus. E nós também precisamos conhecer quem é Jesus e conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra. O segundo ponto que nós vemos nesse texto é que nós precisamos ser guiados por propósito e não por sentimentos. A palavra do Senhor, no versículo 31, o versículo qual lemos, diz assim, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Então Jesus, ele disse isso para os discípulos, que era necessário ele sofrer, que era necessário ele padecer. E aí é onde entra mais uma vez o nosso amigo Pedro. Pedro, ele várias vezes ele aparece aqui nessa história. E Pedro, ele estava movido pelo sentimento. Aleluia. E nós precisamos ser movidos por propósito e não por sentimento. E o que foi que Pedro disse? Pedro disse, não, Senhor. Ele chamou Jesus à parte, o texto vai dizer,
sendo movido por sentimentos. E o sentimento, irmão, ele é enganador. O sentimento na nossa vida, ele muitas vezes vem para nos enganar. O propósito de Jesus era cumprir a sua missão aqui nessa terra. E qual era a missão dele? Era de vir, de pregar o evangelho, de sofrer perseguições como ele sofreu, de ser injustiçado como ele foi, de ser perseguido, de morrer pela humanidade e que também ele iria ressuscitar no terceiro dia. Esse foi o propósito de Deus, de enviar Jesus. Veio para cumprir uma grande missão, que era salvar a humanidade. Mas até aqui, então, Pedro, ele não tinha entendido o propósito da vida de Jesus. E ele estava sendo movido pelo sentimento. O sentimento de perder o mestre. O sentimento de dizer, Senhor, ora Senhor. Só no Senhor dizer, eu já estou aqui com meu coração aflito, com pena do Senhor. Está lá no versículo 32, que vai dizer assim: e dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Pedro não tinha entendido isso. Nem ele, nem os discípulos. Eles não tinham entendido que não iriam ter Jesus fisicamente o tempo todo com eles. Aleluia. Então, amados, Pedro, ele estava sendo guiado pelos seus sentimentos. Ele ficou com compaixão de Jesus. E eu digo mais uma vez para você, cuidado com os seus sentimentos. Eles podem tirar o foco do propósito. Talvez você esteja vivendo algo, um momento de tristeza na sua vida, na sua casa, na sua família. E você só tem olhos para esse sofrimento. Você só olha para aquilo que você está enfrentando e tem desviado o foco do propósito. Saiba que nada acontece nas nossas vidas por acaso. Saiba que Deus, Ele não permite que você passe por determinada situação sem ter um propósito. Se você está enfrentando uma luta na sua vida conjugal, talvez, na sua vida familiar, na área da saúde, saiba que existe um propósito. Talvez o propósito seja te deixar mais forte. Talvez o propósito seja te ensinar alguma lição, te ensinar algo para que você venha se tornar uma pessoa melhor. Eu não sei qual é o propósito de Deus, mas não seja guiado pelos seus sentimentos. Os nossos sentimentos são enganadores. Os nossos sentimentos, eles são humanos, eles são carnais. Agora eu posso estar alegre, daqui a pouco eu posso estar triste. Agora eu posso, em um momento eu posso estar com raiva, daqui a pouco eu posso estar feliz, eu posso estar de boa. Os nossos sentimentos, nós não podemos ser guiados, eles são carnais. Mas o propósito de Deus, eles são espirituais. Olha só o que é que o Senhor diz. Ele diz para Pedro, aleluia, deixa eu procurar aqui. Aleluia, ele diz assim, quando ele repreende Pedro, no versículo 33, ele diz assim: mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Os nossos sentimentos, o que ele estava dizendo aqui para Pedro? Olha, Pedro, tu não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, tu está sendo guiado pela carne nesse momento, tu está sendo guiado pelos teus sentimentos nesse momento, tu não está compreendendo as coisas de Deus, tu não está compreendendo as coisas do reino. E nós, irmãos, muitas vezes estamos assim, igual a Pedro, não estamos compreendendo as coisas de Deus, não estamos compreendendo as coisas do reino de Deus, e estamos focados apenas nos nossos sentimentos, apenas nas coisas desta terra, deste mundo, nas coisas carnais. Então não seja movido pela carne, seja movido pelo Espírito de Deus. Não seja movido pela sua carne, seja movido pelo Espírito de Deus. Pedro, ele é o maior exemplo na Bíblia de homens, de pessoas que foram movidos por sentimentos. E várias vezes, em várias passagens da Bíblia, tem algumas aqui para me citar para vocês, alguns exemplos, que Pedro, em alguns momentos que Pedro, ele foi guiado pelos seus sentimentos. Aleluia. O primeiro exemplo é esse que nós lemos, né? No momento em que Jesus, ele está falando ali que vai sofrer, que vai padecer, que vai ser chicoteado, que vai ser humilhado, que vai ser rejeitado pelos próprios líderes, né, das sinagogas, pelos próprios anciãos do povo de Deus, os próprios
pelo sentimento. Que sentimento era esse? Era de compaixão, era de pena, era de medo, porque ele estava acostumado com Jesus. Ele estava acostumado a andar com Jesus, a viver com Jesus. E aí ele estava com medo de perder Jesus. Já pensou o que seria dele? O que seria dos outros discípulos sem Jesus? E aí ele estava aqui, sendo movido por esses três sentimentos. Dois sentimentos, ou melhor dizendo, que é compaixão e medo. E o outro momento é quando os soldados foram prender Jesus, que ele lá tira a espada e corta a orelha do soldado chamado Malco. Nesse momento ele estava movido pela raiva e pela insegurança. Então não haja na hora da raiva. Não haja na hora da raiva. Eu sei que você, em algum momento, você já deve ter agido na hora da raiva e depois ter se arrependido. Não haja, não seja movido por sentimentos, não seja movido pela raiva, não seja movido pela insegurança. Pedro, ele foi movido aqui pela raiva, pela insegurança, e ele vai lá e corta a orelha do soldado. O outro exemplo é quando Jesus estava sendo crucificado e ele nega Jesus por se sentir abandonado, frustrado, triste, sozinho, e ele vai lá e faz o quê? Nega Jesus. Outro momento que nós vemos aqui na vida de Pedro, momento que ele foi movido pelos sentimentos. Então, irmãos, cuidado com os seus sentimentos. Muito cuidado com os seus sentimentos. Não fale besteira na hora da raiva. Porque muitas vezes a pessoa está passando por uma situação e fala coisas que não é devido, e que depois se arrepende, e que depois está chorando, porque falou, e a palavra diz que a palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia, ela faz um efeito. Então não venha agir na hora da raiva, falar besteira. Tem muitas pessoas que falam até contra o próprio Deus, contra o próprio Criador. Não faça isso, meu querido. Fique calado. Vá para os pés do Senhor. Se você não tem o que falar, chore aos pés do Senhor, porque Ele colhe as suas lágrimas. Aleluia. Ele sabe o que se passa aí no seu coração. Porque muitas vezes você pode dizer, mas aí eu vou me ajoelhar, o que eu vou dizer para Deus? Se eu estou tão triste, eu estou chateada, estou tão angustiada, o que eu vou dizer para Deus? Só se ajoelhe, se derrame na presença do Senhor, porque Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece o teu coração, e na hora certa Ele vai se levantar em teu favor, amém? Aleluia. Então, amados, nós vimos aqui essa atitude de Pedro. Mas sabe por que Pedro, ele era movido, ele estava sendo movido pelos seus sentimentos? Porque ele ainda era um homem natural, porque ele ainda vivia andando com Jesus, ele vivia junto com os outros discípulos, mas ele ainda não tinha se convertido verdadeiramente. Porque Pedro, ele só vai se converter verdadeiramente depois que ele nega Jesus, que Jesus morre, que Jesus ressuscita. E aí, naquele episódio que Jesus vai dizer, Pedro, tu me amas? E ele diz, eu te amo, Senhor. Pedro, ele era muito autêntico, ele era muito seguro naquilo que ele dizia. Mas nessa hora, o Senhor, ele quebrou isso na vida de Pedro. Ele quebrou aquela altivez que Pedro tinha no coração dele. Aí ele pergunta, Pedro, tu me amas? Aí ele diz, Senhor, eu te amo. Depois de ter negado. Segunda vez, Jesus diz, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, eu te amo, com toda a convicção do coração dele. E pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí ele, Senhor, tu sabes. Nessa hora que ele se humilha, nessa hora que ele se quebranta, é nessa hora que ele é transformado. É nessa hora realmente que existe a verdadeira conversão de Pedro. E ele se transforma, não mais um homem guiado pelos seus sentimentos, não mais um homem guiado ainda pela sua carne, mas ele se transforma em um homem guiado pelo Espírito de Deus. E nessa hora Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. E aí a partir daí a história de Pedro muda, a história de Pedro se transforma. Então aqui Pedro, ele ainda não conhecia, ou melhor, ele até conheceu Jesus, mas ele ainda não tinha entendido a dimensão da importância de Jesus cumprir a sua missão aqui nessa terra. E isso, meus irmãos, muitas vezes pode estar acontecendo com você. Talvez você esteja passando por algo na sua vida, mas você ainda não tem entendido qual é o propósito que você está enfrentando isso. Por que você está enfrentando isso? Qual é a dimensão
Senhor de todas as coisas. Aleluia. Para viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, eu preciso renunciar a mim mesmo. Para viver o verdadeiro Evangelho, meu irmão, minha irmã, é preciso renunciar a si mesmo. Você precisa renunciar a si mesmo. Eu preciso renunciar a mim mesmo. E Pedro, ele representa o tipo de cristão que não quer mudar de vida. Antes da conversão dele, né? Ele representava essa pessoa que não queria mudar de vida. Que por qualquer coisa, queria fazer o quê? Tirar a espada. Por qualquer coisa, ele ia lá e agia pelas próprias forças dele. Ele não esperava o Senhor agir, mas ele queria agir, ele queria antecipar as coisas. Em vários momentos, nós vemos Pedro se antecipando em várias situações dele com Cristo. Uma delas é essa aqui, do momento em que ele puxa a espada. Ele não esperava o agir de Deus, porque o Senhor era Deus, ele é Deus. Se ele quisesse, ele poderia matar todos aqueles soldados, ele poderia, se ele não quisesse, não fosse vontade dele se sacrificar, não teria acontecido, meus irmãos, porque ele era Deus. Mas aí a humanidade estaria condenada, aí todos nós estaríamos condenados. Por isso que quando Pedro ele vai dizer para o Senhor: Senhor, não faça isso, não permita que o Senhor sofra tanto assim. O Senhor diz: para trás de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque naquele momento ali, Pedro, ele estava sendo usado não pelo Espírito de Deus, mas ele estava sendo usado pelo Espírito maligno para falar aquilo, para querer induzir Jesus a desistir de viver o propósito que ele veio a fazer aqui nessa terra. Ele estava querendo induzir Jesus de desistir da sua missão. Já pensou se Jesus tivesse desistido? Já pensou se Jesus tivesse dado ouvidos para Pedro naquele momento e ter concordado com ele mesmo? Pedro, é verdade, eu não dependo de mim mesmo. Eu não vou morrer por essa humanidade, por esse povo que não está nem aí para mim. Eu não vou morrer, mas Jesus não olhou para isso. Jesus, ele continuou firme no seu propósito. Ele continuou firme na sua missão. Então persevere, continue firme, meu irmão. Então Pedro aqui, ele representava isso. Tipo de cristão que não quer mudar, que quer permanecer do mesmo jeito. E existe muita gente hoje que não puxa a espada, uma espada física, mas puxa a espada da língua, das palavras. Muitas vezes por qualquer coisa, a pessoa já fala um monte de coisas que não edificam, amaldiçoam as outras pessoas, amaldiçoam os filhos, amaldiçoam a si mesmo. Meus irmãos, vamos ter cuidado com essa espada, que é a nossa língua, que são as nossas palavras. Muito cuidado, porque elas têm poder para ferir, elas têm poder para curar, mas também têm poder para ferir. Então vamos ter cuidado. Aleluia. Depois que Jesus repreende aquele, Jesus ele chama a multidão e ensina que para seguir a ele é preciso negar a si mesmo. E negar a si mesmo é isso, é renunciar às suas vontades, é renunciar à sua carne, é renunciar aos seus sentimentos. Isso é negar a si mesmo. E não é fácil, meu irmão. Não é fácil você negar as suas vontades. Mas quando você está unido com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, ele faz de uma forma que você nem sente. Então seja guiado pelo Espírito de Deus, seja guiado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E aí o versículo continua, aleluia, dizendo, deixa eu procurar aqui, o Senhor vai dizendo aqui no versículo 34, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha só, e o que é tomar a sua cruz, né? O que é tomar a sua cruz? É entender que a nossa vida com Deus existem dificuldades. É entender que a nossa vida com Cristo existem problemas. Tem gente que tem pregado, mas eu já não. Olha, venha ser crente, venha para a igreja, que você não vai ter mais problema, que você
Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Aleluia. Então o quarto passo é para viver o verdadeiro Evangelho. É preciso amar a Deus mais do que amar a si mesmo. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Senhor. Na Lucas 5:25. Ele disse: qualquer que salvar a sua vida por amor do Senhor vai perder. Então sacrificar a sua vida. Muitas vezes a gente não está: eu não estou cansado, eu estou cansada, eu não vou para a igreja, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, eu não vou fazer mais nada, eu estou cansada demais, é muita coisa, e aí é tanta correria no meu trabalho, e eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Irmão, se você quiser salvar a sua vida, a Bíblia vai dizer que você vai precisar perder para você poder ganhar. É o que o versículo está dizendo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, vai ganhar. Sabe qual é essa vida que você vai ganhar? É a sua salvação. Então, tem muita gente preocupada com o seu corpo, com a sua vida, com o seu cansaço, com a sua correria no dia a dia, e tem esquecido de viver, de praticar o que a Bíblia vai dizer. Muitas pessoas trabalham tanto, correm tanto. Nos dias de hoje, nós tivemos, por exemplo, nós mesmos, sei que você que está aqui também é assim. É uma correria, é tanto trabalho, o tempo parece que está mais curto e tudo. E aí você fica: meu Deus, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de evangelizar, eu não tenho tempo de falar de Jesus para alguém, eu não tenho tempo de vir ensaiar na igreja, eu não tenho tempo de ir para os cultos na igreja. Irmão, se você pensar assim, você vai acabar perdendo a sua salvação. Porque nós precisamos, irmão, negar a nós mesmos. Nós precisamos amar a Deus mais do que a nós mesmos. Amar a Deus mais do que a nós mesmos. A maioria das pessoas que trabalham tanto acabam deixando Deus, a presença de Deus, o viver com Cristo, em último lugar nas suas vidas. E o Senhor diz que nós precisamos buscar em primeiro. O Senhor, Ele precisa estar no centro. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E Deus, Ele precisa estar no centro do nosso coração, no pódio do nosso coração. A prioridade da nossa vida precisa ser o Senhor. Precisa ser a presença de Deus. Porque Ele diz que se nós buscarmos a Ele em primeiro lugar, as demais coisas Ele nos acrescentaria. E aí, quando nós não buscamos a Deus, nós estamos tão correndo atrás de tanta coisa, que aí a gente não consegue nada. Por quê? Porque o princípio para conseguir todas as coisas é buscar a Deus em primeiro lugar. Então, a partir de hoje, priorize Deus. Priorize a sua oração, o seu devocional, o seu momento com Deus. Priorize estar na igreja, não faltar aos cultos, ser pontual nos cultos, né? Como nós vimos hoje no panfletozinho que foi colocado no grupo da igreja. A hora de chegar no trabalho, todo mundo é pontual. A hora de pegar a ficha lá no hospital tem que ser na hora certa. E aí, por que na hora de vir para a igreja, no culto começar, a maioria só chega atrasada? Então, meu povo, vamos amar a Deus, mas nós vamos priorizar a Deus. Priorizar não, é 6 horas o culto de domingo, então 5 horas. 5 horas, se você morar perto, né? Se morar longe, tem que ser às 4h30. Já começar a se arrumar com aquele propósito de vir para a igreja, de receber uma palavra, de ser abençoado, de dar o seu louvor, de entregar o seu louvor, a sua adoração ao Senhor. Aleluia. Para viver o Evangelho verdadeiramente, meus irmãos, nós precisamos não nos envergonhar de Deus e nem da sua palavra. É o que está dizendo no versículo 38. Porquanto, qualquer que entre nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Então, o quinto passo aqui, para viver o verdadeiro Evangelho, é você não se envergonhar de Deus e nem da sua palavra. Não negue a Cristo. Não negue a Jesus. Não troque Jesus por nada nessa vida. Se apaixone todos os dias por Jesus. Se apaixone todos os dias por Jesus. Deixe a chama do amor de Jesus queimar no seu coração todos os dias da sua vida. Seja incendiado pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Busque isso em Deus. Senhor, eu quero me apaixonar por Ti. Senhor, eu quero Te amar mais. Senhor, eu quero dar o meu melhor para o Senhor a cada dia, Senhor.
Senhor, eu quero, meu Deus, em todo tempo, falar o teu evangelho, eu quero demonstrar, eu quero testemunhar de ti em todo lugar, porque, irmãos, não é apenas você. Tem muita gente que não nega Jesus com as palavras, mas nega Jesus com o seu testemunho, nega Jesus com as suas atitudes, nega Jesus dando um mau testemunho, sendo alguém enrolão, sendo alguém mentiroso, que ninguém valoriza, que ninguém dá valor, porque sabe o caráter da pessoa. E aí diz que bate no peito, diz que é crente, que é cristão, que é servo de Deus. Irmão, se você faz isso, você está negando a Jesus. Então tenha cuidado para você ser testemunho de Jesus, porque você é cristão. E sabe o que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então você é um pequeno Cristo. Saia na rua e se olhe como um pequeno Cristo. Eu não posso fazer isso porque eu sou o pequeno Cristo. Eu sou um exemplo vivo de Jesus aqui na terra. Então eu tenho que dar um bom testemunho. Eu tenho que ser verdadeiro com as minhas palavras. Eu tenho que fazer as coisas certas. Por mais que hoje em dia para o mundo certo seja errado, mas para nós, crente, cristão, certo do Senhor, certo, continua sendo certo. Doa aquilo doer. Não queira, não vou fazer aquilo errado, ninguém está vendo e todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Não negue a Jesus com as suas atitudes. Não negue a Jesus com as suas ações. Mas seja um testemunho vivo de Jesus aqui nessa terra. Que você venha impactar outras pessoas com o seu testemunho de vida. Que as pessoas possam olhar para você e dizer assim: olha, a Maria era muito errada. A Maria falava mal da vida alheia. A Maria se prostituía. A Maria fazia tudo que não prestava. A Maria hoje, a Maria foi mudada. A Maria é uma nova mulher, é uma nova criatura. A fisionomia dela mudou. Aonde ela passa, ela exala o perfume de Cristo. Que nós sejamos assim, meus irmãos. Alguém que onde nós passarmos, nós devemos exalar o perfume de Cristo. Não exale a podridão do pecado. Não exale a podridão da impureza desse mundo, dessa carne. Mas exale o perfume de Cristo. Queira viver o verdadeiro evangelho. Não maquie o evangelho. Que tem muita gente que está maquiando o evangelho, não. Acredita tanto, nós vivemos pela graça. Então eu posso fazer, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser. Nós vivemos pela graça. Jesus nos perdoa. Amigo, então Jesus perdoa, mas Ele perdoa aquele que quer se arrepender, porque o evangelho é arrependimento. Ele diz que nós precisamos nos arrepender para poder entrar no reino de Deus. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Então não adianta você dizer: não, eu vou pecar porque eu vivo no tempo da graça. Eu peco hoje, amanhã, hoje eu peço perdão. Amanhã eu cometo o mesmo pecado, sabendo que é pecado, sabendo que é errado. Eu peço perdão, eu vivo no tempo da graça. Se você faz isso, a pessoa que faz isso, ele não se arrependeu. E a Bíblia diz que sem arrependimento não há perdão de pecados. Então, para você ser perdoado, para mim ser perdoada, eu preciso me arrepender das coisas erradas. Então, se você está aqui e quer viver o verdadeiro evangelho de Jesus, saiba que o verdadeiro evangelho de Jesus é renunciar às nossas vontades. O verdadeiro evangelho de Jesus não mudou. Tem gente que acha: não, o evangelho mudou, as coisas hoje estão tudo light. Cuidado, viu? Cuidado. O evangelho é o mesmo, ele nunca mudou. As pessoas são que mudaram. Muitos que pregam esse evangelho também mudaram. Para querer saber o que é: não, se eu facilitar as doutrinas, as regras, a igreja vai encher. Então eu vou facilitar as coisas, é porque eu quero ter uma igreja lotada. E aí? Aí volta um versículo aqui, qual nós lemos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta uma igreja lotada de pessoas, mas de pessoas vazias, de pessoas que estão ali por movimento, estão ali por folia, estão ali por entretenimento? O que adianta, meus irmãos? Nós precisamos vir para a igreja, nós precisamos congregar, mas acreditando na transformação de Deus nas nossas vidas. E essa transformação, ela é contínua, ela é dia após dia. O alimento que eu recebo hoje, ele não vai servir para amanhã. Então eu preciso estar vivo, estar me alimentando, estar me enchendo de Deus, da sua palavra, do conhecimento, estar em comunhão com Deus e com os meus irmãos, para mim verdadeiramente, aleluia, estar sendo um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo, um verdadeiro adorador, um verdadeiro filho do Senhor. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos
possamos nos esforçar cada dia para vivermos esse evangelho de renúncia, esse evangelho de perseguições, de lutas, esse evangelho que muitas vezes para ganhar é preciso perder. Que nós possamos ter isso na nossa mente, no nosso coração, amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. E eu convido você a